Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa aula de hoje, a aula 3 de Antropologia Missionária. E na aula passada nós falamos sobre a questão da cultura, da cosmovisão, né, da visão de mundo que as pessoas têm, os povos têm, e como o missionário precisa entender essa visão de mundo para que ele possa chegar até o coração dessas pessoas com a mensagem do Evangelho. Como temos repetido em todas as aulas, o Evangelho está preparado para todos os povos estão preparados para o Evangelho, e o nosso papel como pregadores da mensagem de paz, da mensagem do Evangelho, é descobrir o abridor de olhos de cada povo e dessa forma poder pregar efetivamente a mensagem do Evangelho. Então, seguindo o nosso tema, o nosso assunto de visão de mundo, nós vamos ver agora alguns exemplos bíblicos, alguns exemplos do Novo Testamento que mostram a importância de entendermos qual é a cosmovisão, a percepção que cada povo tem. Atos 14, de 8 a 18, vai nos narrar um fato muito importante, quando Paulo e Barnabé chegam à cidade de Listra, e ali eles curam um homem coxo. Surgiu então um alvoroço, porque o povo de Listra supôs que somente os deuses poderiam realizar tal cura. E aí eles concluíram que Paulo e Barnabé eram deuses e começaram a adorá-los e a fazer sacrifícios a eles. Aí vocês lembram da história? Chamaram de Júpiter e o outro de Mercúrio. Alguns argumentam que talvez os apóstolos pensassem que, ao curar o coxo, seu testemunho naquele lugar aumentaria. Muitas pessoas descrentes nas culturas ocidentais, ao observar tal evento, concluiriam que Paulo era simplesmente um bom psicólogo ou procurariam uma explicação natural e não sobrenatural. Então, observe como Paulo e Barnabé fizeram um milagre naquele lugar. O objetivo, obviamente, eles vendo os sinais, era de se supor que a fé deles seria aguçada e o coração deles seria aberto para ouvir a mensagem que Paulo e Barnabé tinham para falar, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Eles começaram a adorar a Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. Então, a gente precisa entender esses detalhezinhos para que o entendimento, a visão de mundo que os povos têm não se transforme numa armadilha. Outro exemplo em Atos 28, de 1 a 6. Quando Paulo não morreu pela picada de cobra, o povo de Malta chegou a uma conclusão semelhante à de Listra. Pensaram que ele seria um deus, porque a cobra sobreviveu ao naufrágio do navio, e depois uma picada de cobra também não teve efeito nenhum sobre a vida de Paulo. Suas suposições podem ser tão válidas quanto as nossas, mas elas se concentram em uma parte dos dados que ignoramos. Por exemplo, a grande parte do universo que não podemos explicar, mesmo quando usamos as técnicas científicas mais avançadas. Nós, com nossa fé na capacidade da ciência humana de superar todos os problemas, muitas vezes optamos por ignorar os aspectos caprichosos e imprevisíveis do universo natural. Estamos mais focados na causa de muitos eventos, como terremotos, outros desastres naturais ou o curso da história humana, e em vez de a razão essencial de tal evento. Mas muitas culturas ensinam seus membros a se preocuparem mais com as causas essenciais das coisas do que com os detalhes do evento. Esse é um grande diferencial, porque muitas vezes nós estamos apenas olhando para alguns detalhes, e alguns povos primitivos, eles estão com seu olhar voltado para a causa de certos eventos, de certos fenômenos que acontecem no mundo. E aí é que podem estar as armadilhas, então a gente precisa estar atento.
Para essas sociedades, o universo parece menos previsível e compreensível. Eles não se contentam em simplesmente tentar descobrir o processo pelo qual uma pessoa adoeceu, mas querem saber por que uma pessoa adoeceu e outra não. Então, o que interessa não foi o que aquela pessoa viveu, ou fez, ou deixou de fazer, para chegar a adoecer. O que interessa para alguns é saber por que uma pessoa adoeceu e a outra não. Outro exemplo são as diferentes perspectivas quanto ao lugar das mulheres na sociedade. Como membros de uma cultura ocidental individualista, falamos de uma mulher como igual, entre aspas, a um homem em termos de privilégios e liberdades. Por outro lado, muitas culturas ao redor do mundo assumem que a coisa mais valiosa que sua sociedade pode dar a uma mulher não é a liberdade, mas a segurança. Então, são valores diferentes e é isso que é necessário que se entenda dentro da visão de mundo de cada sociedade. Uma visão de mundo é um ponto de partida para a comunicação. Pessoas em grupos sociais tendem a compartilhar coisas em comum para definir a realidade. Os seres humanos são biologicamente semelhantes, isso é inegável. Os processos biológicos são iguais em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Os seres humanos têm necessidades psicológicas básicas, isso também é verdade para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Necessidades relacionadas à sua segurança, necessidades de amor e pertencimento, e aí é interessante observar que a ideia de amor em algumas culturas é muito diferente da ideia de amor que nós temos na nossa cultura ocidental. Necessidade de autoestima. Os seres humanos demonstram características espirituais comuns, embora as religiões sejam muito diferentes, e embora a forma como a religiosidade de cada grupo humano toma direções e características diferentes, as necessidades ou a parte espiritual está presente em qualquer ser humano e em qualquer lugar da face da Terra. Então, todos os seres humanos são seres espirituais, porque nós fomos criados assim. A Bíblia mesmo diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, o ser humano é um ser espiritual. E ele, por si só, ainda que ninguém fale nada para ele, nem ninguém ensine nada para ele, a natureza dele vai buscar um relacionamento religioso com alguma divindade, no intuito, obviamente, de estar se relacionando com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador. Então, é importante a gente entender essas características que são comuns aos seres humanos em qualquer lugar da face da Terra. E aí, tratando da questão das características espirituais, qualquer povo da face da Terra tem um conceito de pecado. A universalidade do pecado é algo notório. Talvez alguns povos não tenham o conceito de pecado como nós temos, um conceito teológico, um conceito bíblico, um entendimento profundo do que seja isso. Mas a ideia de ter falhado diante de Deus, de estar separado de Deus por causa de algum ato que desagradou ao Deus verdadeiro, ao Deus criador, é algo que está presente em qualquer cultura, em qualquer grupo humano. Os homens não encontram seu verdadeiro propósito até que sejam reconciliados com Deus. E, na verdade, todos os relacionamentos religiosos e qualquer religião que exista na face da Terra é uma tentativa de justamente encontrar o seu verdadeiro propósito tratando de se reconciliar com Deus. Então, qualquer religião é uma tentativa de se reconciliar com Deus.
ainda que a religião muitas vezes seja uma religião de demônios, né? Porque quando vocês lerem o material que eu enviei hoje para vocês no grupo, vocês vão ver que muitos povos, eles declaram claramente que eles adoram a demônios, e muitos sabem, estão conscientes que estão adorando a demônios, não é porque eles amam os demônios mais do que a Deus, é porque eles têm medo. E como eles não sabem como se relacionar com o Deus verdadeiro, então eles tratam de aplacar, de tentar controlar esses demônios ou esses deuses que dominam sobre eles, que geralmente impõem medo, injustiças, coisas horríveis. Não são deuses que fazem bem às pessoas. Geralmente são deuses que fazem mal, que exigem muito. Então, como eles não sabem se relacionar com o Deus verdadeiro, e sabem que isso é por consequência de algum ato que eles cometeram e falharam diante de Deus, então eles tratam de minimizar a ação desses demônios contra a sua sociedade. Então, todo e qualquer grupo humano, ele está buscando, na verdade, uma forma de se reconciliar com Deus. As culturas fornecem essas coisas para atender justamente a essas necessidades. Tudo que uma cultura oferece para os seus componentes, para os seus membros, tem o objetivo de atender essas necessidades, as necessidades biológicas, as necessidades de segurança, as necessidades psicológicas e as necessidades espirituais. Como que eles vão fazer? Como então isso acontece? Como é que se pode chegar a essas e atender essas necessidades? Uma das formas, obviamente, é através da comunicação, né? Da verbalização de palavras, de sentimentos, de necessidades, ensinando, transmitindo a história daquele grupo, a cultura daquele grupo de pais para filhos. Então, a comunicação é um fator importantíssimo para a perpetuação de uma cultura, das crenças e para que essas necessidades, de alguma forma, sejam atendidas. Outra forma de atender a essas necessidades é o controle social, para que uma cultura e o ser humano tenha uma vida, digamos assim, tranquila e em paz, ele precisa de um certo controle, ele não pode ser deixado viver ao léu da forma como ele quer. Qualquer grupo social que você entrar, por mais primitivo que ele seja, ele tem regras do que as pessoas podem fazer, do que não podem fazer. Existe uma constituição inconsciente de que quem descumpre as regras daquela comunidade, ele vai sofrer punição. O entendimento é que quando uma pessoa da comunidade, daquele grupo social, descumpre alguma regra, todo o grupo vai sofrer as consequências. Por isso, todo o grupo tem que tratar de manter a ordem, a lei que é estabelecida, ainda que ela seja inconsciente. Então, isso é necessário. A doutrinação das gerações seguintes para fazerem parte do sistema cultural, o que hoje nós poderíamos chamar como educação, tá? Então, qualquer grupo também, e aqui nós estamos fazendo bastante menção, principalmente aquelas culturas que não têm muito contato com o mundo ocidental, com o que é chamado de civilização, né? Aquelas culturas que são mais fechadas, mais reservadas, que não são acessíveis, que não tiveram muito contato com outras formas de cultura. Então, eles também têm uma forma de educação. Como que eles educam? É através da tradição oral. Então, os mais velhos da tribo ou do povo sempre têm a obrigação e a responsabilidade de ensinar à nova geração os costumes, as crenças, as práticas, a ética, enfim, a religião que eles praticam, tudo é ensinado. Por que uma cultura se mantém durante tanto tempo? Por que um grupo social se mantém durante tanto tempo? Justamente porque a sua cultura é ensinada e passada de geração a geração.
E tudo isso faz parte justamente dessa forma de atender às necessidades básicas de qualquer ser humano em qualquer cultura. Se pudermos ver o todo, esse vínculo entre os homens e os seus costumes, os aspectos dessa cultura, passa a ter significado. Podemos comparar a cultura a uma grande tapeçaria com uma grande complexidade. As pessoas nascem e são criadas em uma cultura. Nenhum ser humano nasce fora de alguma cultura. Qualquer um que nasce, ele nasce dentro de uma cultura. E ele vai aprender essa cultura, que é formada de todos os seus hábitos, de todas as suas crenças, de toda a sua forma de vida. Então, não é impossível não considerar a cultura de um determinado grupo, de um determinado povo, se nós queremos alcançar esse povo para Jesus. Os antropólogos usam o termo enculturação para descrever esse processo. Homens que vivem em grupos coerentes definem o mundo ao seu redor, decidindo o que é real e como reagir a essa realidade. A incapacidade de compreender este simples fato da cultura, isto é, a cultura, e não as pedras e árvores ou qualquer coisa que as rodeie fisicamente, é um verdadeiro ambiente do homem. Condena todos os esforços para trabalhar interculturalmente, tá? Então, quem fica olhando só para as questões exteriores, físicas, que compõem um ambiente, ele não vê a real cultura de um povo. E se alguém quer essa interação intercultural, ela não tem que olhar para as coisas físicas que estão no ambiente simplesmente para poder se relacionar com este povo. Ela precisa, sim, entender a cultura mesmo deste povo. Do contrário, os esforços serão inúteis. Pessoas dentro de uma cultura tendem a levar sua visão da realidade muito a sério. Então, assim como nós consideramos com muita seriedade tudo que faz parte da nossa cultura, ainda que nós não estejamos conscientes disso, um membro de uma tribo indígena, por exemplo, aqui no Brasil, ele vai fazer a mesma coisa, ele leva muito a sério tudo aquilo que faz parte da sua cultura. Um Quechua ou um Aymara lá dos Andes e do Peru ou da Bolívia, eles vão levar muito a sério a sua própria cultura, assim como as tribos lá da Papua Nova Guiné ou de qualquer outro lugar do mundo. Cada membro de uma cultura vai levar a sério a sua realidade, a sua visão. Essa é a realidade dela. E é essa realidade que nós precisamos entender e alcançar. A maneira de ver a realidade em qualquer cultura é válida para os membros dessa cultura. Isso é óbvio, porque, por exemplo, para nós certas práticas podem não ter sentido, mas para os quechuas, ou para os aimaras, ou para o grupo indígena brasileiro, ou para os iales, lá onde o Dom Richardson trabalhou, a realidade é outra. Então, coisas que para eles lá são válidas e são importantes, não servem para nós, e vice-versa. Essa validade deve ser encarada com extrema seriedade pelo missionário. Então, o que realmente é importante para uma cultura? O que eles levam a sério? Isso precisa ser considerado. Aqueles que respondem ao missionário decodificarão mensagens dentro da estrutura da realidade fornecida por sua cultura. Aí entra aquele versículo que Jesus falou e que a Bíblia diz, que o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. Cada um só pode dar o que tem. Então, o missionário, quando chega numa cultura, ele não pode esperar uma resposta daquele povo
que seja diferente daquela que está intrínseca em ele, que é a cultura dele, certo? Então, veja como é importante entender essa visão de mundo, essa cultura, a forma como ele pensa, para entender até a resposta que ele está dando ao que você está falando, ensinando ou pregando. O missionário deve codificar sua mensagem levando em conta essa realidade. Outra coisa importante, e aí nós voltamos para a questão da comunicação. Nós precisamos ter muito claro que quando nós vamos comunicar o evangelho numa outra cultura, não é o que eu estou falando, que eu estou entendendo, que eu estou pensando que é claro, que o outro está entendendo. Então, a mensagem, na verdade, não é o que eu estou falando, é o que o outro está entendendo. E por isso que nós precisamos ter muito cuidado nesse aspecto. A comunicação da maioria das pessoas é controlada por sua perspectiva de visão de mundo. Isso também se aplica ao missionário. Será necessário que o missionário faça um tremendo esforço para entender a visão de mundo e a cultura do povo para a qual foi chamado e falar com eles dentro dessa estrutura. Este é o ponto onde começa a verdadeira comunicação missionária. Então, quando vocês lerem o livro Fator Melquisedeque, vocês vão ver lá nos exemplos que o Don Richardson vai dando, de que quando o missionário encontrou esse ponto de contato dentro da cultura do próprio povo que ele estava evangelizando, a comunicação do evangelho se tornou muito fácil. Ele praticamente não precisou fazer esforço nenhum, certo? Então, esse é um ponto que nós precisamos não esquecer de forma nenhuma. O cristão aceita como evidente que sua tarefa é comunicar Cristo ao mundo. Isso parece simples, mas, na verdade, é muito complexo. Cultura e cristianismo. A eficácia do cristianismo e sua relação com a cultura. A única maneira de estabelecer o evangelho na sociedade é por meio da sua cultura. Não existe outra forma. Porque nós não podemos simplesmente arrancar uma cultura de um povo, jogar fora e implantar uma nova cultura como se nada tivesse acontecido. O evangelho só se estabelece por meio de uma cultura. Então, esse é o canal, o meio que Deus mesmo estabeleceu. Quais são os problemas culturais que podem surgir? O nosso conceito de cristianismo é condicionado pela nossa cultura. E se a gente pegar como era o cristianismo na igreja primitiva, nós vamos ver que esse cristianismo era bem diferente do cristianismo que nós vivemos hoje. O cristianismo dos judeus é muito diferente do cristianismo dos não-judeus, dos gentios, certo? A verdade essencial é a mesma, a fé é a mesma em Cristo, Cristo é o Salvador, etc. Tudo aquelas verdades essenciais são as mesmas, mas a compreensão do cristianismo, do evangelho, é diferente, certo? E isso está condicionado pela cultura. A única experiência de um missionário com o cristianismo ocorreu dentro da sua própria cultura, antes de ir para o campo missionário. Então, é óbvio também que o missionário não vai ter, entendimento de como é essa compreensão em outra cultura, porque ele também só teve contato com o cristianismo dentro da sua própria cultura. Alguns que estudam antropologia missionária, por exemplo, é que vão entender um pouco dessa questão das diferenças. É fácil confundir os valores de uma cultura com a vontade de Deus. Por exemplo, democracia, socialismo, capitalismo, etc. Então, esses conceitos que são parte da cultura de cada grupo social,
alguns confundem com a vontade de Deus. E esses aspectos podem não ter nada a ver com a vontade de Deus. Em vez de mudar a cultura, o missionário deve usá-la como um meio de pregar o evangelho. E isso é em qualquer lugar, inclusive na nossa própria pátria. Se você vai para uma outra região, um outro lugar, que as pessoas são diferentes, têm hábitos diferentes, você precisa também aprender a pregar o evangelho da forma como ela entende, dentro daquele contexto cultural dele. O missionário deve ser culturalmente neutro, exceto quando a cultura viola claramente os mandatos bíblicos estabelecidos, certo? Então, o missionário não pode considerar que a sua cultura é melhor e a dos povos que ele vai evangelizar é pior. Ele tem que tratar de ser neutro, porque a cultura por si só, como nós já vimos, ela não é boa nem ruim. Ela tem aspectos bons e tem aspectos ruins. O missionário só pode, digamos assim, opor-se a alguma questão cultural quando essa questão claramente viola o que está estabelecido na Bíblia. Existem duas chaves para ministrar eficazmente dentro de uma cultura: a identificação e a comunicação. Se essas duas coisas não estão presentes na vida do missionário, todo o trabalho de pregar o evangelho vai ser praticamente perdido, em vão. O que é a identificação? A identificação é: eu saio da minha cultura, deixo a minha capa cultural e vou me inserir dentro daquela cultura, procurando viver o mais próximo possível à forma como aquelas pessoas vivem. Sempre com, obviamente, aquela consideração, até onde não fere os princípios bíblicos, certo? E o outro aspecto é a questão da comunicação. Aprender o idioma do povo, do grupo social aonde você vai trabalhar é importantíssimo. E não só aprender o idioma para entender, mas aprender o idioma para comunicar-se bem. Não tem meio de identificação maior com o povo que a comunicação. Gente, é impressionante. Eu vou citar aqui para vocês um exemplo bem próximo. Se vocês tivessem assim, bastante tempo para ficar, por exemplo, com o pastor Marcos, lá no Chile, andando para ele para diversos lugares e fazendo diversas coisas, vocês iam ouvir constantemente de muitas pessoas que se admiravam e que se admiram de que ele, sendo brasileiro, fale tão bem o espanhol. Tão bem que eles nem percebem e muitas vezes nem acreditam ou se surpreendem de que ele seja brasileiro. Por quê? Porque ele aprendeu o idioma e se propôs a falar bem o idioma daquela cultura onde ele ia estar. Então, gente, a questão da comunicação é uma coisa importantíssima. Aprender o idioma daquele povo é fundamental. E muitas vezes nós falhamos nesse aspecto, porque nós não queremos, nós achamos diferente, ou esquisito, ou estranho, ou feio, o jeito como as pessoas de outros idiomas falam. E nós ficamos, às vezes, igual uma mula empacada: eu não consigo, eu não sei, eu não quero. Não tem esse negócio. Se você vai para um outro local, o primeiro ponto é aprender o idioma, porque o idioma é o primeiro ponto de identificação com o povo aonde você vai trabalhar. Então, sobre a identificação, é uma atitude de igualdade. Eu não me considero superior àquele povo e nem aquele povo é inferior a mim. Nós estamos no mesmo nível, na mesma condição. Uma atitude aberta, tentando entender pensamentos e emoções. Muitas vezes, só o fato de você tratar de comer comidas que os outros comem. Eu fazia muitas perguntas. Por exemplo, no Chile,
eles têm o hábito de descascar o tomate para fazer salada. Eles não fazem igual a gente, que tira aquele olhinho do tomate, né, corta e pronto. Não, eles descascam o tomate. Só usam aquela parte de dentro. E eu cansei de perguntar, eu perguntei para várias pessoas, por que vocês descascam o tomate? E alguns não sabiam dizer por quê. Não sei, sempre foi assim, a gente aprendeu que é para descascar e a gente continua descascando. E aí pergunta, mas por quê? No Brasil não descasca? Eu falo, não, eu não descasco o tomate, eu só corto ele, pronto. Aí outros já diziam assim, não, é porque antigamente nós comíamos o tomate com a casca, mas com o passar do tempo foram colocando coisas na terra, fertilizantes e tal, e o tomate não tem mais o mesmo sabor. E a casca ficou dura, então nós tiramos, por isso nós começamos a tirar a casca. Então essa é a explicação que eles dão. Olha, uma coisa simplesinha. A outra questão, lá no Chile eles comem muito abacate. Abacate amassado com limão, azeite, aí eles passam no pão, quem esteve lá sabe, o cachorro quente é com abacate. Aí uma pessoa de outra cultura olha aquilo e diz assim, ai, abacate no pão, abacate no cachorro quente, ai, eu não vou comer isso não. Você nem experimentou, nem sabe se é bom ou não, de repente você come uma coisa que para eles é horrível. Por exemplo, eles não conseguem pensar na gente comendo abacate com açúcar. Eles acham super estranho, inconcebível para eles. Então, a gente precisa estar aberto. Tem coisas que nós podemos aprender da outra cultura, tem coisas que nós podemos fazer que não tem problema nenhum. E o idioma, a alimentação, a forma de se vestir, tem muitas coisas assim que ajudam a que a gente entenda a forma como eles pensam e como eles se sentem. Uma expressão externa que se adapta à cultura. Música, comida, vestuário, arquitetura. A questão da música, por exemplo. Quando eu cheguei no Chile, eu tratei de conhecer um pouco da história do Chile, por que o hino do Chile era daquela forma que tinha aquela letra, qual era a música que representava o país, que é a tal da cueca. E aí, assim, no meu primeiro ano que eu estive lá no Chile, segundo ano, eu procurei estar em diferentes lugares e ver as diferentes manifestações culturais de lá para eu entender como que eles agem, o que é importante para eles, o que aquelas coisas expressam, né? Então, aí tem a música, a comida, o vestuário, a arquitetura. Por exemplo, por que as casas lá são muito baixas, por que só as paredes externas são de alvenaria e as internas todas são de o que eles chamam de material leve, etc. Então, todas essas coisas ajudam para que a gente se adapte e entenda como o povo pensa. A comunicação, aí o ponto principal, como nós já falamos, o idioma. Toda comunicação deve ser baseada na identificação com a cultura. A falta de identificação é expressa na atitude de alguém em relação à língua. Olha só que coisa interessante. Eu, obviamente, não falo o espanhol tão bem quanto o Marcos. Ele fala perfeitamente bem, melhor talvez até que português. Eu não falo tão bem. E como eu passo muito tempo sem contato, né, depois que retornamos ao Brasil, muita coisa você vai esquecendo. Então, quando eu retorno, eu fico meio tendo que reaprender de novo. Mas, quando eu estava lá, mesmo sem saber falar direito, eu procurava me comunicar, eu queria entender e eu queria falar. Então, eu pedia que as próprias pessoas me ajudassem e, quando eu não falasse alguma coisa corretamente, que eles me ajudassem, me corrigissem. E isso foi, assim, maravilhoso, porque muitas pessoas ficaram admiradas do fato de eu querer falar bem o idioma deles. Eu não estava preocupado simplesmente em falar o meu idioma e de ser entendido por eles. Eu queria falar bem o idioma deles. E isso faz toda a diferença. Então,
A falta de identificação é expressa na atitude de alguém em relação à língua. Se você tem resistência para aprender o idioma daquele povo, ou de falar aquele idioma corretamente, é o primeiro sinal de que você não quer se identificar com eles. A comunicação é uma via de mão dupla. Nós precisamos ouvir para falar. É assim que aprendemos. Quando a gente era criancinha, bebezinho, nós aprendemos a falar como? Ouvindo. Os pais falavam, os adultos falavam e a gente ia aprendendo a repetir a palavra até que a gente foi ganhando domínio. Estabelecer pontos de contato dentro de uma cultura. Aí nós já falamos bastante sobre isso também. Nós precisamos descobrir alguma coisa que nos ajude a nos aproximar e apresentar a mensagem de uma forma que a mensagem do Evangelho não seja uma mensagem estranha, diferente, mas que seja uma resposta aos anseios e às expectativas, às esperanças que aquele povo já tem, porque ele já tem. Devemos distinguir entre o que é cristianismo e o que é... Devemos distinguir entre o que é cristianismo e o que é cultura? Sim. Por exemplo, o problema entre judeus e gentios, que é mencionado lá no livro de Atos. Os judeus se circuncidavam, guardavam o sábado, etc, etc. Isso é uma questão cultural, não é uma questão para a salvação. Então, se é uma questão cultural, os gentios tinham que se circuncidar e guardar o sábado? Não. E aí a gente viu lá em Atos dos Apóstolos como que foi que eles chegaram a um senso comum. Entenderam que os judeus, por serem judeus, e essas questões eram questões culturais, deveriam continuar praticando isso, ainda que tivessem se convertido e crescem em Jesus. Mas os que eram gentios, que não eram judeus, que não eram dessa cultura, não tinham que adotar os costumes dos judeus só porque haviam se convertido. A salvação é uma coisa, a cultura é outra coisa. O homem oriental precisa de uma igreja oriental. Então, assim, cada igreja, uma das razões porque muitas igrejas fracassam em certos lugares é porque o missionário quer implantar ali uma igreja nos moldes da sua cultura. Quando, na verdade, ele precisa pregar o evangelho, ajudar aquelas pessoas a crerem e entenderem o evangelho, o máximo possível traduzir a Bíblia para aquele povo, para que eles possam ter acesso e por eles mesmos lerem a Bíblia, e deixar que a forma de culto deles e a forma de organização da igreja seja de acordo com os moldes culturais próprios daquele lugar. Por exemplo, no Oriente, nunca vai haver uma igreja cristã como é aqui no Ocidente, aqui no Brasil, por exemplo. Jamais. Vamos imaginar, por exemplo, um país muçulmano. Vamos supor que num país muçulmano aconteça um grande avivamento e metade do país se converta. E se abram um montão de igrejas lá nesse país oriental, que era muçulmano. Será que a forma de cultuar deles vai ser assim, num estralar de dedos, só porque creram em Jesus e entenderam que ele é o Salvador? Eles vão cultuar igual o brasileiro cultua? Não. A forma de vestir deles vai permanecer a mesma. Talvez o hábito de se ajoelhar como eles se ajoelham para orar lá no islamismo, talvez continue igual. E isso aí não tem nenhum problema. Isso não vai afetar a fé deles, entendeu? Então, as igrejas precisam estar de acordo com o ambiente cultural onde ela vai ser plantada. E isso não significa que a igreja vai aceitar os erros, as coisas que estão contra a Bíblia. Por exemplo, sacrifícios de animais. A igreja jamais vai aceitar isso. Ou sacrifícios humanos. A igreja jamais vai aceitar isso.
ou alguma outra prática que seja contrária aos princípios estabelecidos pela Bíblia. Mas nós precisamos respeitar a cultura de cada povo. A política tem um lugar de direito dentro do cristianismo, certo? Então, na verdade, nós pensamos em política apenas como uma forma como que eu vou dizer, ideológica de governar uma nação. Mas, na verdade, a política não é uma forma ideológica de governar uma nação. A política é justamente o governo de uma nação. Então, nesse sentido, a política tem o seu direito dentro do cristianismo, porque aonde ele chega, ele precisa se organizar e precisa, digamos assim, administrar e governar um grupo que está se convertendo e ensinar esse grupo como eles devem administrar e governar as suas próprias igrejas. Então, nesse sentido, a política tem esse lugar dentro do cristianismo. E o cristianismo, nós sabemos, está além disso, porque não importa se um país politicamente é socialista, ou é democrático, ou é parlamentarista, ou é qualquer outro tipo de governo, o cristianismo consegue se estabelecer em qualquer um desses lugares, existir, apesar do regime político que exista em qualquer lugar. Devemos relacionar cristianismo às normas culturais. Exemplos: o Filho da Paz, que é um exemplo citado em Don Richardson. Ele conta lá um exemplo que ele estava tentando alcançar lá uma certa tribo e não conseguia chegar a um ponto para alcançar isso. E ele estava numa tribo que havia tribos lá na Papua Nova Guiné que eram canibais. Haviam tribos que eram somente caçadores de cabeça, então aqueles que eram heróis, que eram pessoas importantes, corajosas das outras tribos, eles caçavam, matavam, obviamente, e levavam a cabeça desse soldado, desse herói, desse rei, como prêmio. Então eram só caçadores de promessas. E havia tribos que eram as duas coisas, eram canibais e eram caçadores de cabeça. E o Don Richardson estava numa tribo que era exatamente essas duas coisas, caçadores de cabeça e canibais. E aí ele se estabeleceu ali num local, começou a fazer contato com eles e tudo mais. E aí um dia ele viu chegar, quando ele olhou assim pelo horizonte, pelo rio, leito do rio, ele viu chegar um monte de canoas com um monte de pessoas de outra tribo, né, que era uma tribo rival dessa onde ele estava. E ele pensou, pronto, agora vai ser uma carnificina, um mar de sangue, e ele já pensando como ele ia fazer para se proteger, ele e a família e tudo mais, né? E aí, de repente, as pessoas da tribo onde ele estava começaram a gritar e tal, e ele achou aquilo meio estranho, e ele ficou observando o que estava acontecendo. De repente, saiu uma pessoa aquelas canoas todas se aproximaram, desceram em terra, e aí duas pessoas, uma pessoa lá da outra tribo e uma pessoa da tribo que o Dom Richard estavam, os dois homens, representando as duas tribos, se deitaram em cima de uma pedra alta para que todos pudessem ver, deitaram. E aí as esposas dos homens vieram, e ele já pensou, porque tem algumas tribos ali que eles dão a esposa para o outro, etc, etc. E as esposas vieram e ficaram em pé, assim, em cima dos homens, ao lado, com os pés ao lado dos homens, em pé. E aí veio uma outra pessoa com uma criança, não era assim, era o homem de uma tribo e a mulher da outra. E aí vinha uma criança uma de cada tribo e tinha que passar assim por baixo das pernas da mulher como se estivesse nascendo. Então era
uma criança dessa tribo que o Dom Richardson estava e uma criança da outra tribo. Então, tinha que passar por baixo das pernas da mulher, como se a criança estivesse nascendo. E aí, o Dom Richardson ficou espantado com aquilo e perguntou para uma pessoa lá o que aquilo significava. E aí a pessoa explicou, isso é o filho da paz. E aí ele queria entender o que é isso e tal, né? Então, o que eles faziam? O filho de uma tribo ficava com a outra tribo e vice-versa, durante um tempo lá, um tempo curto. E essa tribo tinha que cuidar daquela criança como se fosse o seu próprio filho. E depois eles devolviam a criança. Mas isso era um pacto, um acordo de paz. Então significava que eles não podiam mais brigar entre si, nem se matarem entre si. Era um acordo, filho da paz. Era chamado essa cerimônia de paz que era feita. Então aquela criança daquelas tribos representava a paz. Isso está num livro também chamado Totem da Paz. Então, quando ele viu isso, ele entendeu perfeitamente que Jesus é o Filho da Paz que Deus enviou para reconciliar o homem com Deus. Isso abriu uma porta para ele pregar o Evangelho. Então, o cristianismo precisa relacionar sua mensagem com algumas normas culturais que existem entre os povos. Em Atos 17, 23, Paulo usa o Deus desconhecido lá em Atenas. E quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver lá a descrição que ele faz sobre esse caso do Deus desconhecido. E aí vocês vão entender a importância e a profundidade e por que ali tinha um altar ao Deus desconhecido. O interesse, por exemplo, dos muçulmanos no Evangelho de Mateus, porque ele começa com Abraão, e eles se consideram filhos de Abraão. O interesse dos hindus, por exemplo, pela filosofia. Então, a gente tem que encontrar um meio de pegar as pessoas nesse ponto que elas apreciam, né? A minha professora de História da Igreja, no seminário, ela contava que uma vez ela foi viajar para algum lugar, e do lado dela sentou uma pessoa lá, que eu não me lembro quem era, um grande intelectual, e o negócio dele era a filosofia, tudo dele era filosofia, não sei se ele era professor de filosofia e tudo mais, né? E aí, assim, ele começou a falar e meio que querendo menosprezar o evangelho e tudo mais, né? E aí, o que aconteceu? Ela pegou aquele versículo lá do início de João, o verbo se fez carne, o logos, que é a palavra grega, né? O logos, e com essa palavra, tirada da filosofia grega, ela evangelizou esse filósofo. E o filósofo ficou de queixo caído, porque ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha relacionado esse texto da Bíblia com o que a filosofia dizia. Eu também tive uma experiência uma vez, eu estava, na verdade, não era um evento evangélico nem nada, eu estava num negócio de tradição oral, contação de histórias. Eu era da biblioteca e nós tínhamos um evento que chamava Semana da Tradição Oral. E aí se trazia pessoas de diferentes lugares, de povos indígenas, ribeirinhos, etc., para contar histórias, né? Para identificar a cultura oral dos povos mais antigos. E nessa Semana da Tradição Oral, trouxeram um homem que ele era parte dos Guaranis. Ele não era lá da região, ele era da região ali do sul, do Paraguai, do Paraná, mas ele estava ali naquela cidade naquele dia e pediram para ele falar sobre, no caso, a cultura dele, a tradição dele, né? E quando eu escutei aquele indígena Guarani falar algumas coisas, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Ele falando a questão da alma, né? Ele falou uma coisa assim muito interessante sobre a alma, que quando alguém diz um nome da pessoa, mesmo que a pessoa não esteja presente, se o nome dela é citado,
ela está presente, porque o nome da pessoa carrega a alma da pessoa, né? E aí, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ele falou sobre o Logos, sobre o verbo, de crenças, de coisas que eles acreditavam, que eles criam e que fazia parte da cultura deles, dos guaranis. Eu falei, meu Deus, olha ali o Evangelho de João todinho ali. E aí o que eu fiz? Quando terminou, eu fui falar com ele. E eu falei para ele, você já leu alguma vez o Evangelho de João assim, assim, assim? Ele falou, não, aonde está isso? Aí eu falei, está na Bíblia, assim, assim, assim. Aí ele pediu para mim mandar para ele, eu mandei para ele, para que ele lesse, porque eu guardei, eu pedi o discurso dele, eu falei, o senhor poderia me dar esse seu escrito? Ele disse, mas está só um rascunho, não tem problema, eu quero assim mesmo. E ele me deu o que ele escreveu. Então, a gente precisa descobrir esses pontos que são o interesse, que são o contato para a gente poder pregar o evangelho. E aí, naquela semana de tradição oral, eu consegui pregar o evangelho para um guarani. E fiquei vendo quanto que se perdeu por não se ter essas informações e esse conhecimento. O amor dos africanos, por exemplo, pelos provérbios. Uma boa forma de alcançar e falar com o africano é usando provérbios. Devemos relacionar o cristianismo às necessidades humanas, à saúde mental e física, à realização de esperanças, à disciplina de criar filhos, combater pressões e conflitos pessoais, encontrar satisfação e realização completas na vida. As normas absolutas do cristianismo e as constantes mudanças de culturas. As culturas mudam, mas normas absolutas do cristianismo não mudam. Por exemplo, uma pessoa, para ser salva, ela precisa crer e arrepender-se. O único meio de salvação é por meio de Jesus. Ponto final. Isso não muda nunca, jamais. Em nenhum tempo, em nenhuma circunstância. Agora, as culturas mudam. As culturas são influenciadas e mudam. Buscamos segurança vivendo vidas de acordo com a cultura em que vivemos. Segundo o mundo, há muitos caminhos que levam à salvação. Segundo o mundo. Falsos pensamentos modernos. Toda cultura tem o seu direito de existir. Tem, mas a gente tem que saber filtrar aquilo que não é bíblico, aquilo que é realmente maligno e satânico, porque isso sim existe. Existe muita coisa maligna, muita coisa satânica dentro dessas culturas. E a gente precisa identificar isso. Então, toda cultura tem o direito de existir, obviamente, porque é impossível um povo deixar de existir sem a sua cultura. Mas nós precisamos ter alguns cuidados. Não existe cultura ou raça superior. Isso também é uma verdade entre aspas, né? Hoje em dia é muito comum dizer todo mundo é igual, não existe cultura superior nem raça superior. Com relação à raça, eu não creio que tenha raça superior ou raça inferior. Algumas têm mais oportunidade de desenvolvimento e outras menos. E hoje em dia nós estamos vendo claramente que quanto mais desenvolvimento o ser humano tem, pior ele fica. Então, hoje eu sou capaz de dizer que a raça desenvolvida e civilizada é pior do que a raça daqueles povos que estão lá, primitivos ainda originais, certo? Agora, existem diferenças nas culturas, sim. Existem culturas que são muito terríveis, macabras, são realmente coisas horríveis. Próxima disciplina, vocês vão ver algumas coisas sobre algumas religiões que vocês vão ficar assim de queixo caído. Então, tem coisas em algumas culturas que não são boas. Então, não dá para dizer que toda cultura, que não existe cultura superior ou inferior. Nem Deus, nem o homem tem o direito de mudar uma cultura. O homem pode não ter direito, mas Deus tem.
Não há regras absolutas. Isso também é relativo. Depende em relação a que se está tratando. Quando se trata da salvação, as regras são absolutas. Não existe qualquer exceção. A filosofia agnóstica. Todas as religiões foram criadas pelo homem. Por essa razão, não há diferenças entre religiões. Eles estão todos igualmente certos e errados. Eles fazem a acusação de que o missionário comete imperialismo cultural, forçando mudanças nas culturas. Uma coisa que a maioria das pessoas não entende é que, quando o evangelho chega num lugar, ele vai causar mudanças. O evangelho verdadeiro, ele vai causar transformações. E, infelizmente, os intelectuais, os cientistas, os sociólogos e tarará, eles insistem em que isso é imperialismo cultural, que o missionário está impondo a sua cultura àquele grupo. Então, nós não vamos impor cultura nenhuma, mas a mensagem do evangelho, ela vai sim transformar qualquer cultura aonde ela chega, e vai transformar para melhor. Em contraste, o cristianismo ensina que só existe um caminho para Deus. É possível ser cristão e respeitar a cultura ao mesmo tempo? Sim, desde que a verdade fundamental do evangelho seja respeitada. As religiões humanas têm certas verdades em seus ensinamentos. Essas verdades são o resultado de descobertas feitas pelos homens. Essas verdades são limitadas, porque o homem é finito e não pode descobrir toda a verdade. Não existe religião humana que tenha verdade absoluta e final. O aspecto único do cristianismo é a palavra de Deus, uma revelação especial. E aí também, lendo a literatura que eu indiquei para vocês, vocês vão entender isso aqui perfeitamente. Aqui eu estou passando para vocês as ideias teóricas. Lendo os livros, vocês vão ver tudo isso aqui na prática. Na verdade, todos esses povos, eles esperam a chegada da palavra de Deus, eles esperam a chegada de um missionário que vai trazer a mensagem de salvação para eles. Eles esperam. A Bíblia apresenta um novo modo de vida que pode ser vivido em qualquer cultura. Pontos de vista sobre a relação entre cristianismo e cultura. Cristo é contra toda a cultura. Alguns pensam isso. Ele rejeita, não há nada de bom nisso, mas isso não é verdade. Cristo não é contra a cultura. Cristo é contra o pecado. Ele mesmo, Jesus, viveu dentro da cultura. Ele praticou uma série de coisas que eram costumes culturais. Cristo é o produto da cultura. Também não é verdade. Ele está acima da cultura. Ele se aculturou como homem aqui na Terra, porque é impossível viver aqui dentro de qualquer grupo humano sem uma cultura. Mas ele não é produto da cultura. Por quê? Porque ele não se deixou afetar e influenciar no aspecto negativo da cultura. Aí é que está o grande problema. Por que a cultura é um problema para o ser humano? Porque o ser humano geralmente se deixa influenciar pela parte ruim, pela parte má da cultura, e não pela parte boa, certo? Então, Cristo não é produto da cultura porque ele não se deixou influenciar pelos elementos negativos da cultura onde ele vivia. O cristianismo e cultura são a mesma coisa. Também não é verdade. Cristianismo é uma coisa, cultura é outra coisa. Por isso, quando você está pregando o evangelho, você não está levando a cultura ocidental. Vocês têm que ter claro isso. Eu não estou levando a minha cultura, eu não tenho que ensinar os meus hábitos. Eu tenho que pregar o evangelho. Essa era a posição dos católicos durante a Idade Média. Eles não evangelizavam, eles catequizavam, eles impunham a cultura católica aos povos, aos indígenas onde eles chegavam. E quem não aceitava morria. Então era um monte de gente que era católico só de nome, porque não era convertido.
Cristo existe à parte da cultura. Entre aspas, porque Cristo viveu dentro da cultura. Então, e ele aproveita e se manifesta em qualquer cultura. Então, também não podemos dizer que Jesus existiu à parte da cultura. Ele não existe. Na primeira aula, nós vimos que o próprio Deus estabeleceu a cultura. Uma separação absoluta, isso é monasticismo. Não devemos tocar na cultura. Gente, isso é impossível. Ninguém vive fora da cultura. Então, querer isolar uma pessoa do contexto cultural dela é a coisa mais burra, desculpe a palavra, que um ser humano possa fazer. Porque isso é impossível. Não tem como você viver fora de uma cultura. Há uma tensão contínua entre cultura e cristianismo. Sim, isso é verdade. Devemos conquistar a cultura. Na verdade, nós não devemos conquistar no sentido de domar para mudar. Nós devemos conquistar no sentido de entender e descobrir as aberturas que aquela cultura nos dá para a pregação do evangelho. Devemos conquistar a cultura no sentido de que ela possa melhorar a sua forma de ser para aquele povo influenciada pela mensagem do evangelho. Então, conquistar a cultura, isso se chama legalismo, né? Quando nós queremos impor regras que são fora daquela cultura, como, por exemplo, alguns judeus queriam fazer com os gentios, exigir que eles se circuncidassem, que eles observassem regras da lei, etc, etc. Então, quando alguém quer conquistar uma cultura nesse sentido, impondo a sua sobre aquela cultura, isso é legalismo. Cristo transforma a cultura. Ele pega tudo o que é bom na cultura. Sim, ele aproveita o que é bom em cada cultura. Ele acrescenta a sua verdade à cultura. Sim, isso é verdade também. A transformação da cultura pelo cristianismo. A cultura deve mudar quando Deus é conhecido. Gente, num lugar onde se diz que o evangelho foi pregado e que existe um número X de cristãos e não acontecem mudanças no entorno, no ambiente cultural, alguma coisa está errada. E aí nós voltamos aqui para o Brasil, que dizem que o Brasil tem quase a metade da população de cristãos, tem igreja em cada esquina, tem igreja para dar e vender, mas o Brasil está péssimo, horrível. O ambiente cultural e social do Brasil não melhorou em nada, está pior do que há alguns anos atrás. Então, tem alguma coisa errada nesse cristianismo que nós estamos pregando. Por quê? Quando o cristianismo chega, a mensagem do evangelho chega, ela transforma, ela muda. Vai acontecer alguma coisa quando Deus é conhecido. Não devemos temer essa mudança. Vai haver críticas, mas não devemos temer. O importante é preservar as funções da cultura, mas não necessariamente a sua estrutura. Aplicando o cristianismo a diferentes culturas. O cristianismo deve ser aplicado dentro do contexto de uma cultura, mantendo seus padrões absolutos. Níveis de aplicação. Doutrina bíblica, a palavra de Deus é a verdade não pode mudar nem comprometer-se. Um sistema de valores. Paulo, por exemplo, comer ou não comer carne, isso é importante? Isso afeta na salvação? Não. Como honrar pais e antepassados? Isso aí é relativo, nós podemos honrar pais, a Bíblia diz que devemos honrar, mas não devemos cultuar os pais ou os antepassados. O que é pecado cultural? Isso também precisa ser entendido. Métodos e costumes na igreja, música. Será que a forma de adoração é só a música que nós conhecemos? O tipo de música que nós conhecemos? E ali, lá entre um povo que não conhece, não tem nem ideia desses tipos de músicas e de ritmos que nós temos aqui nesse lado do mundo. Será que com a música que eles têm lá, eles podem adorar a Deus? Claro que podem, nós não temos que impor a nossa música para eles lá.
A oração, da mesma forma, como foi lido aqui no exemplo que eu dei para vocês, não sei se foi segunda ou se foi quarta, que num determinado lugar lá, os chineses pensavam que os cristãos estavam adorando a cadeira, porque se ajoelhavam na frente da cadeira para orar. Então, a forma de oração também tem que ser avaliada. Não existe que tem que ser de joelho, ou que tem que ser em pé, ou que tem que ser virado para a direita ou virado para a esquerda. Aí tem que se entender como é a concepção daquele povo quanto a falar com Deus. A arquitetura também, você vai querer construir uma igreja com determinados moldes, num lugar onde, por exemplo, só existem casas de palha ou de barro. Não dá, né? A organização, da mesma forma, a adoração. Então, todas essas questões de métodos e costumes precisam ser avaliadas, elas não podem ser impostas. É possível aproveitar a própria forma cultural do povo para implementar todas essas coisas. Costumes cristãos dentro de uma cultura. Jogar, por exemplo, ou não jogar futebol no domingo. Para algumas denominações isso é pecado, para outras não. Lá na cultura onde você vai estar, você vai impor isso para eles? O comprimento do cabelo. Gente, isso é bobagem. Vestimenta, cabelo, essas coisas, em determinadas culturas é bobagem. Eu li para vocês, tinha um povo lá na África que as mulheres decentes andavam sem vestir blusa. As prostitutas é que usavam blusas. E aí você vai proibir as mulheres de irem sem blusa para a igreja, porque na sua cabeça isso é indecente? Então a gente tem que ter, assim, uma certa maturidade quanto a isso. Estilo de vestir. 4 princípios básicos para relacionar o cristianismo à cultura. Creia absolutamente na palavra de Deus. Respeite a cultura. Permitir diferenças de opinião dentro da cultura. E a cultura não é absoluta. A palavra de Deus é, a cultura não. Agora nós precisamos ter claro que certos costumes que nós temos não é regra bíblica. Não é regra bíblica. E nós não podemos confundir os nossos hábitos culturais com a palavra de Deus, ok? Eu vou deixar agora de compartilhar e quero ler rapidamente para vocês uma parte aqui, mais uma partezinha do livro do Dom Richard, só para deixar vocês com água na boca. O povo gedeu na Etiópia. Nos recessos da região montanhosa da Etiópia, na parte centro-sul, viviam vários milhões de cafeicultores que, embora divididos em diversas tribos, compartilham uma crença comum num ser benévolo chamado Magano, criador onipotente de tudo quanto existe. Uma dessas tribos é chamada de Darassa, ou, mais acuradamente, de povo gedeu. Na verdade, bem poucos membros da tribo gedeu, cerca de 500 mil de membros, oravam a Magano. Com efeito, um observador casual descobriria que o povo estava mais preocupado em apaziguar um ser maligno a quem davam o nome de Sheitã. Certo dia, Albert Brandt perguntou a um grupo de gedeus: vocês consideram Magano com tanta reverência, mas, no entanto, rendem sacrifícios a Sheitã. Por que isso? Ele recebeu a seguinte resposta: sacrificamos a Sheitã não porque o amemos, mas simplesmente por não termos comunhão suficiente com o Magano para que nos afastemos de Sheitã. Todavia, pelo menos um homem gedeu procurou uma resposta pessoal de Magano. Seu nome, Varrassa Vangue. Sua posição, parente da família real da tribo gedeu. Seu domicílio, uma cidade de nome Dila, situada na parte mais remota das terras da tribo gedeu. Seu método de abordagem a Magano, uma oração simples, pedindo-lhe que se revelasse ao povo gedeu. Varrassa Vangue
obteve uma pronta resposta. Visões surpreendentes começaram a surgir em seu cérebro de uma hora para outra. Ele viu 2 homens brancos, e detalhe, ele nunca tinha visto homens brancos, ele não conhecia. Ele viu 2 homens brancos. Varraça viu os abrigos frágeis erigidos pelos 2 brancos sob a sombra de um grande sicômoro perto de Dila, cidade de Varraça. Mais tarde, eles construíram estruturas mais permanentes, com tetos brilhantes. Essas estruturas finalmente pontilharam toda uma ladeira. O sonhador jamais vira as estruturas temporárias frágeis, nem as permanentes, de telhado brilhante. Todas as habitações na terra dos Gedeus tinham telhado de capim. Então, era impossível que ele estivesse tendo uma visão porque ele queria, né? Porque ele estava vendo algo que ele absolutamente não conhecia, que ele nunca tinha visto. Então, ele ouviu uma voz. Esses homens, disse ela, a voz, trarão a você uma mensagem de Magano, o Deus que você procura. Espere por eles. Na cena final da sua visão, Varraça viu-se removendo a estaca central da sua própria casa. No simbolismo gedeu, essa estaca central representa a própria vida do homem. Ele levou a seguir a estaca e fixou-a no solo, junto a uma das habitações de telhado brilhante dos estranhos. Varraça compreendeu a implicação. A sua vida iria identificar-se mais tarde com a dos estrangeiros, com a sua mensagem e com Magano que os enviaria. Varraça esperou. 8 anos se passaram. Durante esses 8 anos, vários adivinhos entre os gedeus profetizaram que estranhos logo chegariam trazendo uma mensagem de Magano. Olha, eram adivinhos, não eram profetas, mas profetizaram que chegaria uma mensagem. Num dia muito quente, em dezembro de 1948, o canadense de olhos azuis, Albert Brandt, e seu colega Glenn Kine surgiram no horizonte num velho caminhão. A missão deles era dar início ao trabalho missionário para a glória de Deus entre o povo gedeu. Eles haviam esperado permissão do governo etíope para estabelecer sua nova missão bem no centro da região dos gedeus. Mas os etíopes, amigos da missão, avisaram que tal pedido seria certamente recusado devido ao clima político existente na ocasião. Peçam para ir apenas até a cidade de Dila, disseram os conselheiros com uma piscadela. Ela fica bem distante do centro da tribo. Os que se opõem à sua missão vão achar que não poderiam, de forma alguma, influenciar a tribo inteira a partir dessa cidade na periferia. Lá está ela, exclamou Brant para Kai. Fica bem na extremidade da população gedeu, mas tem de servir. Com um suspiro, ele dirigiu o velho caminhão para Dila. Glenn Kine limpou o suor da testa. Que calor, Albert, disse ele. Espero encontrar uma boa sombra para as nossas tendas. Olha aquele velho sicômoro. Ó, estão lembrando da visão? Respondeu Albert. Parece encomendado para nós. Brant virou o veículo, subindo uma lombada em segunda para chegar à árvore. Varraça Wang ouviu o som do carro à distância. Ele se voltou justamente a tempo de ver o velho caminhão de Brant parar sobre os ramos estendidos da árvore. Devagar, Varraça seguiu para onde estava o caminhão, refletindo. 3 décadas mais tarde, Varraça, agora um crente radiante em Jesus Cristo, filho de Magano, junto com Albert Brandt e outros, contaram mais de 200 igrejas entre o povo gedeu. Igrejas com uma média acima de 200 membros cada. Com a ajuda de Varraça e outros habitantes de Dila, quase toda a tribo gedeu foi influenciada pelo Evangelho.
apesar da localização periférica de Dila. E aí o restante da história de como eles entenderam a mensagem do Evangelho, como a mensagem do Evangelho foi apresentada para eles, e como parar o caminhão debaixo daquela árvore, fez todo sentido. Eu deixo para vocês descobrirem na leitura do livro, ok? Deixa eu parar aqui a gravação.